de quarentena, não sei se eu cheguei a comentar com vocês que um dos lados positivos da quarentena é que a gente está podendo assistir a aula dos colegas, isso é muito legal. Eu acompanho várias aulas do meu colega professor de matemática aí, Reginaldo Nascimento, está presente aí na nossa live, e ele também vem assistir minhas aulas, é bem legal essa troca de experiências. Mariana, oi Sor, de General, cheguei, pô, tava sentindo falta do General, hein, não tem uma live que o General não esteja presente, não é live, não é possível. Tem que ser, meu. Já passou de General Killer pra General. Já tá menos matador agora. E aí, meu, vamos dar-lhe, será? Alguém me mandou a letrinha lá, acho que era o Eduardo, né? Dizendo que eu demorava pra abrir os materiais, mas aí eu abro aqui a live e vocês demoram pra entrar também. Então tem a contrapartida, né, meu? Vocês falam, reclamam também. Tem que reclamar de volta. Thiago, vou te... Ô, meu, vocês mandam as mensagens, tá a mensagem retratada. O que vocês estão falando aí? Estão falando uns palavrão, não é possível. Vou te dar um donate, isso é dinheiro? Não tô muito ligado no YouTube, acho que é, né? Escrevi errado e apaguei, fiquei com vergonha. Acontece. Oi, Nicole, Maria Silva, tá só rindo ali. Vamos dar, pessoal, deixa eu trocar minha câmera aqui então para vocês verem a nossa matéria da aula de hoje. Vamos seguir ali firme nos nossos estudos de matemática básica, né? É importante ficar bem sólido essa parte inicial ali da matemática para a gente depois construir os outros conhecimentos em cima desses do início do ano. Ah, boa, errei. Cadê? Pera aí. Aí, agora sim, volta. Ah, pera aí, meu, que eu me... Buguei minha mente aqui com duas telas, pera aí. Deixa eu diminuir. Tá, diminuir, cadê? Tá, agora sim, eu tinha feito errado. Aí, agora foi. Estão vendo aí minha tela, sim ou não? Estão vendo, né? Vamos dar, Alissor. Boa. Ó, General e Frodo, duplo imbatível. Bah, concordo. Valeu, Reginaldo, pelo prestígio. Então, na aula de hoje, gurizada, a gente vai falar de múltiplos e divisores, tá? A matéria é bem importante para a gente se ligar, tá? Ela está presente dentro de outros conteúdos, né, que são mais complexos, e às vezes caem algumas questões do Enem, eu ia dizer da URGS também, mas principalmente no Enem, caem questões exclusivamente de múltiplos e divisores. Na aula que vem, a gente vai falar sobre MMC e MDC, que vai ter a ver com essa matéria da aula de hoje, tá? E na aula que vem, o MMC e MDC, geralmente cai alguma questãozinha disso no teu Enem, tá? Então te liga, questão importante novamente, por quê? Pode cair sozinho? Pode. Pode cair dentro de outros conteúdos? Vai cair, não é que pode, vai cair, tá? Então te liga. Primeiramente, vamos comentar sobre os múltiplos, o que vai ser o múltiplo de um número. Seguinte, se tu estiver trabalhando no conjunto dos números naturais, lembra que os naturais são aqueles caras positivos, né, os caras que tu pode contar, a gente tem que o múltiplo de um número é a multiplicação desse número por qualquer número natural. Vou fazer dois exemplos aqui. Os múltiplos naturais de 2. O que tu vai fazer para determinar os múltiplos naturais de 2? Tu vai fazer o seguinte. Tu vai pegar o 2 e vai multiplicar ele com os números naturais. Tu vai fazer o seguinte. Vai fazer 2 vezes 0, depois vai fazer 2 vezes 1, depois vai fazer 2 vezes 2, depois vai fazer 2 vezes 3, depois 2 vezes 4, nem vai caber, e assim segue. Isso aqui é infinito. Deixa eu agora colocar ali os outros que eu queria colocar de outra cor. Tem o toque das cores, né? Tu vai fazer 2 vezes 0, 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, tu faria 2 vezes 4 e 2 vezes 5, e assim tu segue o quanto tu quiser, ou o quanto for útil para ti no exercício. E aí vamos ver. 2 vezes 0 vai dar 0. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 3 dá 6. Como vocês podem perceber também, vocês podem ir multiplicando sempre pelos números naturais, ou tu pode perceber o padrão que está acontecendo, né? 0, 2, 4, 6, o próximo vai ser 8, o próximo vai ser 10, o próximo vai ser 12, está sempre aumentando de 2 em 2. Então dá para pensar também nesse sentido para tu determinar os múltiplos de 2. E tá ligado que eles são infinitos, né? Porque como tu pode ir multiplicando por 4, por 5, por 6, por 7, daqui a pouco tu tá multiplicando por 1 milhão, e ainda tu vai poder multiplicar depois por 1 milhão e 1. Então esses caras são infinitos, tá? Te liga. E para listar então os múltiplos de 2, tu vai colocar o seguinte. Lembra como a gente representava conjunto? Isso aqui nada mais vai ser do que um conjunto dos múltiplos de 2. A gente representa assim, ó, coloca m de múltiplos e entre parênteses o 2. E para tu listar os caras, tu vai abrir uma chave e vai começar a colocar os múltiplos. 0, 1, 2, depois 1 não, aqui né, eu esquece, burro.
aqui 0, 2, 4, o 6, a gente não calculou, mas a gente sabe que o próximo é o 8, e assim segue. Esses caras são infinitos, tranquilo? Sim ou não? Outra forma de tu representar esse teu conjunto aqui, tu poderia pensar assim, ó, que o teu M2, que é o conjunto dos múltiplos de 2, a gente tem uma forma um pouco mais algébrica de escrever ele, tá? Envolvendo letrinhas. Esses múltiplos de 2, eles são todos os números que tu pode escrever eles da forma 2 vezes k. Ah, senhor, meu Deus, tu escreveu o k, o que vai ser isso? Calma, meu, relaxa. 2 vezes k, onde esse k aqui, ele é qualquer número natural. Ah, senhor, piorou. Tá, já despioro para vocês então. O que isso significa? Que tu pode ir trocando esse k pelos números naturais. Coloca 0, fica 2 vezes 0, como está aqui. Se tu colocar no lugar do k1, fica 2 vezes 1, como está aqui. Colocar 2 no lugar do k, fica 2 vezes 2, como está aqui. E assim por diante. É só uma forma genérica da gente definir os múltiplos de 2. São todos os caras que são 2 vezes um certo k, onde esse k pode ser qualquer coisa natural. Tranquilo? Então não confunde, tá? Só porque tem letra não buga a tua mente. Não é tão difícil assim. Vou fazer a mesma ideia para os múltiplos de 3, tá? Vamos começar a listar os múltiplos de 3. Eu vou fazer 3 vezes 0, depois eu vou fazer 3 vezes 1, depois eu vou fazer 3 vezes 2, 3 vezes 3, e assim segue infinito. Tá bom a gente fazer alguns casos só para entender o que está acontecendo. Vou fazer então 3 vezes 0, vezes 1, vezes 2, vezes 3. Putz, aqui ficou mal, né? Eu sou cheio dos toques de escrita, meu. Foi mal, meu. Você tem que observar esse meu toque aqui, deve ser complicado. Mas enfim, 3 pontinhos para dizer que isso aqui segue. E agora vamos fazer essas contas aqui. 3 vezes 0 vai dar, barbada, 0. 3 vezes 1 vai dar 3. 3 vezes 2 dá 6. 3 vezes 3 dá 9. O próximo seria 3 vezes 4, que daria 12. Ou pode ir sempre somando de em 3 em 3. 0 mais 3, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 3, 12. 12 mais 3, 15. E assim segue a brincadeira forever, para sempre. Listando então esse conjunto, tu vai começar ele. Putz, tá difícil aí. Vai começar pelo 0, depois tem o 3, depois tem o 6, depois tem o 9, depois teria o 12 e assim segue infinitamente. O conjunto dos múltiplos é sempre infinito. Vamos tentar escrever os múltiplos de 3 dessa mesma forma aqui, envolvendo um k? Os múltiplos de 3 vão ser todos os números que tu pode escrever eles como 3 vezes k, onde esse k ele é um número natural. Se ligaram? Sim ou não? Belezinha? Esses são, então, os múltiplos. É tranquilo, né? Não é tão difícil assim o raciocínio. O que vocês estão falando aí? Falaram mais alguma coisa? Estão dizendo sim, sim, sim? Todo mundo está dizendo sim, eu vou seguir. Vamos lá. Existe também, tá? Às vezes tu tá mais interessado em descobrir os múltiplos nos números inteiros, porque aqui no slide anterior a gente está falando só dos múltiplos naturais, mas pode ser que a gente esteja interessado nos múltiplos inteiros. Qual que vai ser o segredo? O segredo vai ser o seguinte, tá? Lembra que os inteiros surge a ideia dos números negativos. Então tu vai pegar os múltiplos de 5. O que seriam os múltiplos de 5, né? Seria 5 vezes 0, 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3 e segue infinito. Deixa eu colocar ali para nós, então, em vermelho, os caras que tu multiplica. 5 vezes 0, 5 vezes 1, vezes 2, vezes 3, e assim tu seguiria multiplicando para sempre. Começa o processo normal. O faz de cabeça, né? Eu estou fazendo aqui com calma com vocês para vocês se ligarem como é que funciona. Mas, claro, pode fazer de cabeça, inclusive deve. 5 vezes 2 dá 10, 5 vezes 3 dá 15, o próximo seria 20, o próximo 25. Qual vai ser o segredo? Tu vai listar esses múltiplos aqui, só que tu vai pegar os simétricos. Os simétricos é tu pegar aquele cara e o negativo dele. Por exemplo, tu vai ter aqui o 0. O 0 não tem simétrico, né? Porque mais 0 e menos 0 é a mesma coisa, tá? Então esse cara aqui esquece. Mas agora a partir do 5, tu vai pegar o mais 5 e o menos 5. Peguei o simétrico dele. Depois eu vou pegar o 10 positivo e o 10 negativo. Depois eu vou pegar
o 15 positivo e negativo, depois eu vou pegar o 20 positivo e negativo, e assim segue infinitamente. Se ligaram? Esse símbolo aqui de mais e menos é só para indicar que tu está pegando o positivo e o negativo, tá? Não buga muito a mente. É só, ao invés de eu escrever assim, ó, ao invés de eu escrever 5 e depois o menos 5, eu posso simplesmente colocar assim, ó, mais ou menos 5. É a mesma coisa, só é uma representação diferente. Tranquilo? Se tu fosse escrever esse cara aqui daquela forma, né, um pouco mais algébrica, envolvendo uma letra, tu ia dizer o seguinte, tu ia colocar que os múltiplos de 5 são todos os números da forma 5 vezes k, só que esse k agora, ao invés de ser um número natural, ele vai ser agora um número inteiro. Então, tu vai dizer que o k pertence ao conjunto dos inteiros. Esse que vai ser o esquema dele. Tranquilo até aí? Sim ou não? Deixa eu ver ali, alguém perguntou, esse ed pertence, né? Sim, Vinícius, é o ed pertence. O k pertence aos inteiros e no slide anterior o k pertencia ao conjunto dos naturais. Isso mesmo. Vamos falar rapidinho então dos divisores, tá? Divisores de um número são aqueles números que ao dividir em tal número, tem muito número na frase, né? Resultarão em uma divisão exata, ou seja, o resultado será igual, o resto será igual a zero. Tá, é mais fácil explicar do que ler o texto, né? Os divisores de um número vão ser aquelas divisões bonitas, aquelas divisões que a gente chama de exatas, que quando tu faz o algoritmo da divisão, te dá o resto zero. Por exemplo, tu consegue dividir 20 balas entre 5 pessoas? Sim, dá 4 balas para cada um. Agora, tu consegue dividir 20 balas entre 8 pessoas? Não, né? Porque a conta vai dar quebrada. Então, a gente diz que o 5 é divisor do 20, mas o 8 não é divisor do 20. Esse que é o segredo de um divisor. E a gente pode pensar nos divisores naturais e depois a gente vai comentar um pouquinho sobre os divisores inteiros. Ou pelo menos citar, né? Enfim, acho que eu não vou chegar a comentar tanto, mas eu vou pelo menos citar que eles existem. Os divisores naturais do número 12. Divisor, gurizada, não tem uma fórmula mágica, tá? Não é que nem os múltiplos que é só sair multiplicando. Os divisores tu tem que usar, ó, a cabeça e pensar um pouquinho. Tu vai exercitar a tua mente e pensar quais são os divisores de 12. O 12, ele pode dividir... Vou pegar aqui um preto. Quais são os divisores de 12? 12 dá para dividir por 1, concorda? Sim, né? Porque qualquer número é sempre divisível por 1. Então, 12 dividido por 1 vai dar 12. 12 eu posso dividir por 2? Posso, né? 12 dividido por 2 dá 6. Eu posso dividir 12 por 3? Posso, né? 12 dividido por 3 dá 4. Depois, o 12 eu posso dividir ele por 4, né? Vai dar 3. Estão acompanhando? 12 dá para dividir por 5? Não, né? Mas com certeza o 12 dá para dividir por 6. 12 por 6 dá 2. E aí a dica, quando tu chegou no divisor que é a metade do número, o próximo divisor vai ser ele mesmo e a gente acaba. O último vai ser o 12 dividido pelo próprio 12, e vai dar 1. Esses caras aqui, que eu vou destacar pra gente, ó, esse 1, esse 2, esse 3, esse 4, esse 6 e esse 12, esses caras aqui são os divisores do teu número. Por quê? Porque eu consegui fazer uma divisão exata com o 12, fazendo com eles, né? Então eu vou listar aqui os divisores do 12. Vai ser o número 1, depois o 2, depois o 3, depois o 4, o 6 e por último o 12. Sim ou não? Te liga que os divisores é um conjunto finito, diferente dos múltiplos que era infinito, tá? Tem essa grande diferença entre eles. Dica para vocês, sempre os divisores, o conjunto dos divisores de um número vai começar pelo 1 e vai terminar por ele mesmo, sempre, sempre, sempre. Então, de cara, a gente já sabe duas informações. Quem vai dividir o 12? O 1 e o 12. O resto aí tu tem que pensar e ir completando ao longo do teu caminho, tá? Vou fazer os divisores aqui do 20 também. O 20, vou fazer um pouquinho mais rápido, tá? Não vou fazer essa mão toda aqui, pode ser? Vamos pensar de cabeça quais são os divisores do 20. Sempre todos são divisíveis por 1. O 20 vai dar para dividir por 2. Ele não vai dar para dividir por 3, mas dá para dividir por 4, porque a resposta dá 5, então eu vou anotar o 4 aqui. O 20 dá para dividir por 5, dá a resposta 4, então eu vou anotar o 5 aqui.
20 dá para dividir por 6? Não. Dá para dividir por 7? Não. Dá para dividir por 8? Não também. Por 9? Não. Por 10? Ah, esse dá. 20 dá para dividir por 10, dá 2. Então anotei o 10 aqui como divisor. E lembra que quando a gente chega na metade, o próximo vai ser ele mesmo. Então aqui o último divisor vai ser o próprio 20. Listamos os divisores do 20 sem pensar muito, sem precisar ficar fazendo as contas. Mas na dúvida pode fazer as contas também, tá, gurizada? Eu fiz um pouquinho mais rápido porque eu já tô cansado de fazer essas contas. Deixa eu ver ali o que vocês falaram. Os múltiplos de 2, dá para trabalhar com os inteiros também? Sim, sim, dá. Eu que não tinha colocado, né? Eu dei de exemplo aqui os múltiplos inteiros de 5, mas teria também os múltiplos inteiros de 2. Iam ser todos aqueles múltiplos aqui que tu tá vendo, general, só que daí mais ou menos cada um deles. Mas é o mesmo processo. Deixa eu ver o que mais vocês falaram ali. Pode escrever essa dica no slide? Claro, posso. A qual delas, Vinícius? Eu falo muito e às vezes eu não sei o que eu tenho que escrever. O que sempre começa pelo 1 e termina por ele mesmo, é isso? Só me confirma aí. Achei útil. Márcio, se eu quiser os divisores de um número maior que 16.540. Ah, se tu quer um número muito grande, aí tu tem que sofrer um pouquinho. Já mostra aí como é que a gente vai fazer para números muito grandes. Já mostra. Primeiramente, a gente está treinando, né, listar os divisores ali um por um. Mas quando tu quer saber quais são os divisores de um cara muito grande, tem um outro processo que ele é um pouquinho mais simples. Quando tu quer saber a quantidade de divisores de um número muito grande, tem um outro processo bem simples também, tá? Para tu não precisar ficar listando um por um. Então aguarde aí, Márcio Gomes. E eu estou aguardando ali o Vinícius me confirmar o que é ali que ele quer de dica. Quero para anotar. Vamos ver ali. O que ele vai me dizer. Será que atualizou aqui? Não atualizou ainda, né? Ah, tá. A dica do quando chega na metade, o próximo é ele mesmo, né? Tá, vamos colocar aqui. Vamos anotar então a dica ali pro Vinícius. Deixa eu pensar num texto, né? Eu sou péssimo de formular texto. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Vou colocar aqui dica. Deixa eu pensar aqui. O próximo divisor após o divisor que é a metade. Deixa eu pensar, não fica bom, né? Deixa eu começar aqui o texto. Vamos ver se sai ao longo do caminho. O próximo divisor. O próximo divisor. Ah, eu sou péssimo de texto. Eu sei explicar, não sei escrever, meu. Como é que a gente pode fazer isso aqui? O próximo divisor. Vamos ver, vamos ver. Qualquer coisa eu volto e faço o texto de novo. O próximo divisor. Depois do divisor. Ah, meu, essa frase vai ficar horrível. Que divide o número ao meio. Que divide o número na metade, sei lá, enfim. Próximo divisor, depois do divisor que divide o número na metade. É ele mesmo. Pessoal, leiam a frase e me digam se faz sentido para vocês, porque para mim faz, mas ao mesmo tempo não faz. Ficou meio ruim essa frase. Eu sou bom de explicar, mas péssimo de texto. Né? Vamos ver. O próximo divisor, depois do divisor que divide o número na metade, é ele mesmo. Ah, meu, a frase ficou bem entendível. Ela só tá horrível, horrível o português dela. Tá ótimo, Sora. É só para lembrar. Tá, boa, valeu a força aí, Vinícius. Professores de português piram com essa frase. Mas professor de matemática e alunos ali conseguem entender, né? É difícil explicar matemática por texto mesmo. Geralmente os livros didáticos dessa matéria são bem confusos. Ah, pior, eu também. Quando eu leio um livro didático ali, de repente se eu quero pegar algum exercício, eu quero consultar alguma matéria, às vezes eu tenho que ler 2, 3 vezes a mesma coisa para tentar entender o que o autor está querendo nos dizer. Às vezes é bem complicado mesmo, concordo, João. E é problema para todo mundo. Eu estava até discutindo com o professor Reginaldo ali, que eu comentei com vocês que ele estava assistindo a minha live, né? Aqui com nós, eu comentei, a gente estava comentando com ele sobre a gente estava comentando, eu e ele, né, sobre um material didático lá que a gente usa. E, cara, o quanto é confuso as coisas que esse material didático nos traz. Às vezes ele, ao invés de nos ajudar ou ajudar os alunos, ele acaba dificultando. Então, tem esse problema nos materiais, sim. Tem mesmo.
Júlia, tá ótimo, Soro. Quando formos ler, vamos lembrar. Tá, boa. Valeu a força também, Júlia. Vou seguir então, gurizada. Vamos falar então aqui sobre... Eu sempre tenho que olhar a hora para pensar, né? Agora é 4:02, o intervalo de vocês é 4:10, depois a gente volta a 4:15 e vai até 5:05, né? Só para eu ter uma noção do intervalinho que eu tenho que dar para vocês. Olha só, outra ideia dos divisores é para achar os divisores de um número muito grande. Acho que era uma dúvida mais ou menos ali do Márcio, né? Era Márcio o nome. Podemos utilizar a decomposição em fatores primos. Te liga só. Eu quero encontrar os divisores do 90, tá? Os divisores do 90 seria meio mão, tu ir testando um por um, dá para dividir por 1, dá para dividir por 2, por 3, aí vai testando um por um. Seria meio estranho de fazer. Então tem uma outra possibilidade que é fazer a decomposição desse 90 em fatores primos. Olha o que vai acontecer. Eu vou pegar e fazer aquela decomposição clássica. A gente até trabalhou um pouquinho nas operações com frações. Vou decompor esse 90. Posso dividir ele por 2. Aqui dá 45. Eu posso dividir, não dá mais para dividir por 2, tu pula para o próximo primo. Vou até anotar aqui os primos, né? Daqui a pouco vocês esqueceram, eu vou anotar aqui. Os primos são 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim segue, tá? Fazendo a divisão ali pelos números primos, a decomposição que a gente chama, vai dar o seguinte. Não dá mais para dividir por 2 o 45, então a gente pula para o próximo, né? A gente já usou o 2, a gente pula para o próximo que é o 3. 45 dá por 3? Dá. Resposta 15. O 15 dá para seguir dividindo por 3. Dá 5. Não dá mais para dividir por 3. Eu pulo para o próximo primo que vai ser o 5. 5 por 5 deu 1. Quer dizer que a nossa decomposição acabou. O que tu vai ter agora? Olha a jogada, tá? Vamos com calma nesse processo. A jogada agora para tu descobrir ali os teus divisores do 90 vai ser tu trabalhar com essa decomposição aqui em fatores primos, né? A gente fez a divisão aqui bonitinha, né? 90 por 2 dá 45, 45 por 3 dá 15, 15 por 3 deu 5, 5 por 5 deu 1. Tá, fizemos toda a decomposição do número. Agora o segredo vai ser o seguinte. Puxa uma linha aqui, faz assim, ó, puxa uma linha aqui do lado. E aí tu vai começar aqui por 1. Eu quero descobrir os divisores, tá? Já pensa logo de cara que todos os números são divisíveis por 1. Agora o processo vai ser o seguinte. Tu vai sempre pegar o próximo fator primo aqui, no caso o nosso primeiro vai ser o 2, tu vai multiplicar ele por esse cara que está aqui em cima. 2 vezes 1 dá 2. Esse 2 é um divisor do teu 90. Agora tu pula para o próximo que vai ser o 3. O 3 tu vai multiplicar tanto pelo 1 quanto pelo 2. Sempre multiplica pelos caras que estão aqui, tá, gurizada? Vou fazer o 3 vezes 1 e 3 vezes 2. Isso vai dar 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Então aqui mais 2 divisores do 90. Agora eu vou repetir o processo com esse 3 aqui. Se eu fizer 3 vezes 1 lá em cima, concorda que 3 vezes 1 dá 3 já está listado aqui, então não precisa. Se eu fizer 3 vezes 2, vai dar 6, já está listado aqui, não precisa também. Mas então eu vou multiplicar o 3 agora com esse 3 aqui, que vai dar 9, e depois vou multiplicar esse 3 com aquele 6 que está ali do lado. Aí vai dar jogo. 3 vezes 6 dá 18. Se ligaram? E por fim eu vou repetir o processo com o 5. Vou fazer o 5 vezes 1 lá de cima. Vai ficar meio estranho as flechas, né? 5 vezes 1 dá 5. Depois vou fazer 5 vezes 2. Vai dar... Oh, meu, vocês não vão entender essas flechas aqui depois, né? 5 vezes 2, é só quem acompanha a aula. Vezes 2 vai dar 10. 5 vezes 3 vai dar 15. 5 vezes 6 vai dar 30. Aí vamos com esses de baixo. 5 vezes 9 dá 45. E por último, 5 vezes 18 é também conhecido como 90. Ufa! Aqui estão todos os divisores do 90. É o 1, o 2, o 3, o 6, o 9, o 18, o 5, o 10, o 15, o 30, o 45 e o 90. Vamos tentar listar tudo isso aqui ali nos divisores? Vamos colocar em ordem? Vai ter o seguinte, então. É o número 1, depois nós temos o 2, depois nós temos o 3, depois nós temos o 5, depois nós temos o 6, depois a gente tem o 9, depois a gente tem o 10, depois a gente tem o 15,
Vocês me digam se eu passar algum aqui batido. Depois nós temos o 18, vou ter que colocar até aqui embaixo. Depois nós temos o 30, depois nós temos o 45 e por último nós temos o 90. Fechou todos os divisores do 90. Olha como daria um baita de um trabalho se tu fosse pensar um por um nas divisões. Ia ser meio chato de pensar. Então por isso que a gente recorre a esse processo de decomposição. E vai sempre multiplicando aqueles caras lá, fazendo aquela linha que eu fiz ali. Vamos ver se vocês compreenderam. Esse raciocínio às vezes é um pouquinho estranho na primeira vez que a gente vê, mas eu ajudo vocês sem problemas. Deixa eu ver o que vocês falaram. Rafaela, Sor, nessa decomposição temos que começar sempre pelo número menor, pois o 90 poderíamos dividir por 3. Assim, eu sugiro, né? Não, Rafaela, não precisa necessariamente começar pelo menor, mas eu gosto de começar pelo menor para a gente ter uma certa organização no processo, tá? Porque de qualquer jeito, mesmo que tu divida por 3, o 90 vai dar 30. Daí o 30, tu pode seguir dividindo por 3, por exemplo, mas no final tu vai ter que fazer uma divisão por 2 e por 5, como apareceu ali pra gente. Então a dica é, faz na ordem crescente dos números primos para tu não te perder. Mas não tem problema, se tu quiser inverter a ordem, aí fica a teu critério, tá? É só pra gente não se perder. Tranquilo, Rafaela? Deixa eu ver o José ali. Bah, achei muito complicada essa parte, se quer uma questão assim, vou fazer no braço mesmo. Não tem problema, gurizada, se vocês querem fazer no braço, façam, só vai dar uma pequena sofrida, né? E cuidado para não se perder em nenhum. Vinícius, Sor, me perdi. Podemos refazer. Maria Silva, eu não entendi muito bem a parte das flechas. Pois é, eu vou refazer aquelas flechas ali que ficou meio ruim, né? Quem mais ali? O Reginaldo. Por mim ficou bom, mas sou suspeito. Pois é, o Reginaldo é suspeito, né? Júlia, me perdi um pouco, kkk. Vinícius, no caso, tu decompõe o 90 e em seguida tu começa multiplicando por 1 e faz isso depois com os outros? Sim. Pessoal, eu vou repetir o processo, talvez com as flechas melhores, tá? Vamos ver se ajuda aqui um pouquinho, tá? A gente refaz o mesmo processo e faz a flecha um pouco melhor, um pouco mais devagar para ver se entra na mente aí de quem não entrou, pode ser? Paguei tudo aqui, vamos começar do zero. Tá, primeiro, faz a decomposição em fatores primos, que eu acho que isso aí tá claro para todo mundo. Depois eu puxo aqui uma reta para me ajudar. Só para dividir ali. Dividir a parte dos processos. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Tá? A gente começa pelo 1, porque o 1 ele sempre divide todo mundo. Então eu vou meter ele 1 aqui, copeiro para nós. Agora vem a história das flechas, tá? Vai multiplicar 2 vezes 1. Vou até fazer as flechas de outra cor aqui daqui a pouco para ajudar vocês também, ó. Vou fazer 2 vezes 1. 2 vezes 1 vai dar 2. Então eu vim aqui e anotei, esse 2 vai ser um dos divisores do 90. Eu já multipliquei o 2 com todo mundo que eu tinha acima dele, né? A gente tinha de possibilidade só o 1. Agora, é sempre tu multiplica com as possibilidades que estão em cima. Agora eu vou pegar e multiplicar com o 3 com todo mundo. O 3 ele pode multiplicar o 1 e pode multiplicar o 2. Aí tu vai fazer então 3 vezes 1, que dá 3, é um dos divisores do 90. 3 vezes 2 vai dar 6, é um dos divisores do 90 também. Agora eu vou repetir o processo para o 3. Só que aí tu não precisa fazer 3 vezes 1 novamente, né? Porque 3 vezes 1 já está o resultado aqui, é 3, então tu só vai repetir, não precisa. A mesma coisa se tu fizer 3 vezes 2, já está aqui o 6 do processo anterior que a gente fez, então não precisa. Mas agora, se tu fizer 3 vezes 3, vai dar jogo, porque é um novo divisor. E se tu fizer 3 vezes 6, também vai dar jogo, porque também vai ser um novo divisor. Vamos anotar ali então. 3 vezes 3 deu 9, é um novo divisor. 3 vezes 6 deu 18, está aqui um novo divisor para nós. Por último, tu vai repetir o processo agora com o número 5. O 5 tu vai poder multiplicar lá com o de cima, com 1. Agora que as flechas bugam, né, a mente de vocês. 5 eu vou fazer vezes 1. Depois eu vou fazer 5 vezes 2. Ah, meu, peraí, eu vou fazer uma flechinha bonita aí pra vocês terem anotado. 5 tu vai fazer vezes 3 e depois 5 tu vai fazer vezes 6. 5 vezes 1 deu 5, é um novo divisor. 5 vezes 2 deu 10, é um novo divisor. 5 vezes 3 deu 15, é um novo divisor. 5 vezes 6 dá 30, é um novo divisor, tem que estar ligado na tabuada. Agora, esses aqui de baixo, né? Esqueci de colocar ele ali de baixo. Ele tem que multiplicar com esses caras também. 5 vezes 9 e 5 vezes 18. Ah, peraí, meu. Aí.
5 vezes 9 vai dar 45 e por último 5 vezes 18 dá 90. Aí fechou todos os divisores que eu coloquei aqui para nós, tá? Te liga nessas flechas aí, tem que fazer com calma. Tranquilo? Fiz um pouquinho mais ali devagar e tentei ser um pouco mais caprichoso nessas setas. Ficaram meio estranhas. Rafaela, tá bom, obrigada. Júlia, consegui entender, muito bom, Sorbar. Só valeu. E aí, gurizada, quem tinha ficado bugado antes, conseguiu aí entender, sim ou não? Confirme aí. Com exceção do Reginaldo, eu sei que ele entende tudo. Entende tudo, inclusive eu aprendi esses processos tudo com ele aí. O cara é um mito da matemática. Mito ficou uma palavra meio estranha ultimamente, né? Esquece, Reginaldo, tu não é mito, tu é uma lenda. Melhorou. Agora entendi direitinho. Boa, Maria. Boa, gostei de ver. Quem mais aí para se pronunciar? Se compreenderam ou não? Júlio, entendi agora. Laura, entendi. Vinícius, obrigado, sou capaz, meu. De nada. Coisa boa que vocês entenderam. Fico feliz com isso. Beleza, gurizadas? Sim ou não? Aham, disse o José. Tá, boa. Pessoal, é 4h13 agora, né? Na verdade, o intervalo era para ser 4h10. A gente pode dar uma pequena pausa aí das 4h13 até as 4h18, pode ser, para dar os 5 minutinhos? Sim ou não? Aí eu volto aqui no mesmo horário de sempre, né? 5 minutos depois. 4h18 eu volto aqui. Vou deixar a live pausada, tá? Mas aí depois só mete um F5 ali, ou de repente ele atualiza sozinho até. E aí eu entro ali às 4h18, tá? Só pra gente descansar um pouquinho e vocês darem uma refrescada na mente. E sim, Vinícius, tem que dar uma treinada, meu. Eu vou pegar e criar uma lista de exercícios para vocês, mas acho que eu vou fazer depois da semana que vem, né? Porque eu ainda quero ver um pouquinho mais de matéria com vocês. Vou tacar ali uma lista para vocês sofrerem um pouco e aprenderem, tá? Já Quem, animal? Temporário.
E aí, voltei. Voltou a transmissão já? Acho que sim, né? E aí, será que a galera tá presente ainda? Vou abrir aqui. Meu, eu sempre espero que o YouTube esteja me trollando, né? Porque trollando é uma palavra que vocês não usam mais, né? Eu fui de uma época que a galera usava full, a palavra trollando. Mas eu vi aqui, poxa, 5 pessoas. O YouTube tá me tirando, né, meu? Não é possível 5 pessoas. Ai, ai. Mas vai atualizando rápido, eu acho que é só porque eu comecei a live de novo. Tá, vamos dar ali então, pessoal. Tinha comentado ali um pouquinho, né? A gente finalizou aqui vendo como é que a gente consegue encontrar os divisores de um cara muito grande. E às vezes a questão não está interessada em saber quais são esses divisores, e sim em saber a quantidade de divisores, como eu vou mostrar no próximo slide. Trollando é muito velho, disse o Reginaldo. Pois é, meu, a gente tá ficando velho, né? Essa gurizada aí tem 18, 17 anos. Tem que ver, Reginaldo, essa turma da manhã e da tarde do Objetivo. Eu troquei uma ideia com eles. A turma da tarde eu perguntei assim, bah, meu, quem tem 18 anos? Levanta a mão. Quem tem 19? Levanta a mão. Cara, ninguém levantava. Quem tem 17? Ah, a sala inteira, meu. Até folguei neles, meu. A gurizada não pode nem beber ainda. A gente tá ficando velho. Demora muito para atualizar os comentários, disse o Vinícius. Pois é, demora um pouquinho mesmo. Concordo contigo. Vamos seguir então, pessoal. Se a tua questão te perguntar só a quantidade de divisores e não quais são esses divisores, o processo vai ser um pouquinho diferente. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer. O primeiro passo é tu fazer a decomposição desse número aqui. No nosso exemplo, eu quero saber a quantidade de divisores do 360. Então, eu vou pegar e fazer a decomposição do 360. O 360, eu vou começar ali os números primos, né? Vou começar pela ordem crescente para não me perder. Posso dividir o 360 por 2, vai dar 180. Posso dividir o 180 por 2, vai dar 90. Posso dividir o 90 por 2. Ó, tá dando déjà vu, né? Porque a gente já fez a decomposição do 90. 90 por 2 dá 45. 45 eu posso dividir por 3, não mais por 2. Vai dar 15. 15 dá para dividir por 3, dá 5. 5 dá para dividir por 5, deu 1, quer dizer que a decomposição acabou. Então, terminei a decomposição. Olha só o segredo agora para resolver essa questão. Eu vou pegar e anotar aqui como que foi a minha decomposição. Isso é 2 na 1, 2, 3, vou trabalhar com potenciação. Ó. 2 ao cubo. Aqui eu tenho 3 vezes 3 é 3 ao quadrado, vezes o 5. Concorda que 5 é a mesma coisa que 5 na 1? Sim ou não? Coloquei os expoentes ali. E esses expoentes vão ser importantes para a gente. Inclusive, eu vou até fazer os meus esquemas de cores lá, maluco. Eu vou colocar o expoente de outra cor aqui. Vocês vão entender por que na sequência, tá? Vou pegar e colocar aqui, era 2 ao cubo. Aqui era 3 ao quadrado e aqui é 5 na 1. Tá? É importante se ligar nos expoentes. Esses expoentes vão ser peça-chave para a gente fazer, então, os divisores. A quantidade de divisores vai ser o seguinte. Vai pegar cada um desses expoentes, o texto está ali anotado para vocês depois, tá? Vai pegar cada um dos expoentes e somar 1. Vai pegar e fazer assim, 3 mais 1. E aí tu vai multiplicar com 2 mais 1. E por último, tu vai multiplicar por 1 mais 1. Entenderam o que eu fiz? Peguei cada um dos expoentes e somei sempre 1 e vou multiplicar todos eles no final. Isso vai ser o número de divisores desse 360. Isso aqui vai me dar 3 mais 1 é 4, vezes 2 mais 1 é 3, vezes 1 mais 1 é 2. Quanto vai dar isso aqui? 4 vezes 3 dá 12, vezes 2, 24. Então, no total, o teu 360 vai ter 24 divisores. Esse que é o esquema para a gente encontrar a quantidade de divisores de um número, tá? Faz esse processo que ele é um pouquinho mais simples. Imagina se fosse listar um por um dos divisores do 360 e depois contar todos eles. Poxa, tu ia ter que pensar em 24 caras. Tá, tu ia ter que pensar em 22, né? Porque o primeiro é sempre 1 e o último seria o próprio 360. Mas, poxa, imagina pensar em outros 22 divisores. Tu ia perder um baita de um trabalho, um baita de um tempo. Tu ia fazer um baita de um trabalho, ia perder um baita de um tempo que a gente fez aqui em, sei lá, 1 minuto, 2 minutos, não sei. Vamos ver o que vocês falaram a respeito ali. Júlia, eu ainda uso. Ah, boa, Júlia, gostei. Tamo junto aí, vamos usar essas palavras de velho. Reginaldo, 17 anos nasceram
em 2002, então. Pois é, meu. Pois é. Gurizada é nova. Ou não também, né? Talvez as pessoas estejam completando 17 anos esse ano e nasceram em 2003 até, pode ser também. Reginaldo, será que viram o Brasil Serpenta? Uau, meu, imagina se eles nascerem em 2003 e não viram o Brasil Serpenta. Poxa vida. Vinícius, eu sou de 2001. Ouvi a gritaria ao menos. Ouviu, mas não lembra, né, Vinícius? Eduardo, que massa. Boa. Vinícius, mas isso não te diz quais, né? Só o total. Sim, Vinícius, isso te diz quantos são, mas não te diz quais são. Se quiser descobrir quais são, tu vai ter que fazer aquele processo que a gente tinha feito antes, que eu não vou fazer aqui porque a gente vai perder muito tempo. Cara, não tem. Mas teria que pegar fazer aquela reta, começa pelo 1, aí faz 2 vezes 1 dá 2, depois faz 2 vezes 2 dá 4, e assim tu segue, tá? Aquele mesmo processo que a gente fez no slide anterior. Mas aí daria bastante trabalho, imagina, dariam 24 caras, vai dar um monte de coisa para multiplicar. Mas não te preocupa que eu acho que a princípio, se eles pedirem isso em prova, eles não vão pedir um número tão grande, porque daria muito trabalho, tu perderia muito tempo. Porque isso tem mais cara de questão do Enem do que da URGS. A URGS não vai te cobrar isso, mas o Enem talvez. E o Enem tem aquele esquema de pouco tempo para cada questão. Então eles não iriam colocar uma questão tão extensa assim, tá? Não te preocupa. Mirella, me sentindo velha por ter 23 anos. Bah, Mirella, tu deve se sentir muito velha mesmo, porque a gurizadinha ali com 17 anos, né? Tá louco, meu. E você e eu, Reginaldo, a gente tá folgando em vocês, gurizada, porque a gente tem inveja, tá? A gente queria ser novo ainda, é muito legal ter 17, 18 anos, não ter nenhuma responsa na vida. Aproveita esse momento de vocês. Quando vocês entrarem na faculdade, também aproveitem. É uma época muito a fuder da vida. Muito legal mesmo. Tudo isso é inveja nossa que a gente tá ficando velho. Eu tô com 27 e o Reginaldo tá com 26. Ele é mais novo que eu, me respeita, cara. Camila, pior, fui que nasci em 2002, mas só em dezembro. Nasceu pós-Copa, Deus o livre. Aquela Copa foi a fuder. Eu lembro que a minha mãe me acordava de madrugada para ver os jogos, porque os jogos foram lá na Coreia e no Japão, e aí o fuso horário era maluco. E aí minha mãe me acordava de madrugada pra gente ver o jogo juntos. Muito foda, dá uma nostalgia. Aquela Copa foi legal. Tranquilo, gurizada. Vou seguir então. Continuando em divisores, agora a gente vai ter os chamados critérios de divisibilidade, tá? A gente vai estudar os critérios do 2 até o número 10. Os critérios de divisibilidade, eles servem não para tu fazer a divisão e descobrir o valor, mas sim para tu descobrir se aquela divisão vai dar exato ou não. Deixa eu ver o que eles falaram ali. Reginaldo, queria estar no cursinho de novo, ter 17 era legal. Isso, tenho 26. 16 aqui, ok? Rafaela, 16 anos, tu vai fazer aniversário nesse ano ou no ano que vem? Tipo assim, tu, tá, faz aniversário todo ano, né? Me expressei mal. Tu fez 16 esse ano ou tu vai fazer 17 ainda esse ano? Acho que agora ficou melhor. Caian, 16 também. Gurizada nova, meu, 16 anos. Saudades de ter 16 anos, queria estar no cursinho, realmente. Era uma época legal da minha vida. Não que agora não seja, né? Mas o cara sempre tem a nostalgia, né? Às vezes o cara tá com 18 anos e pensa, poxa, que legal a época que eu ia pra rua jogar futebol com 10 anos, né? O cara sempre tem a nostalgia, não adianta. Vamos falar dos critérios de divisibilidade? Pode ser. Então a gente vai estudar os critérios, o primeiro deles é o 2, ele serve para tu testar se o número vai ser divisível por 2 ou não. E cada um deles tem uma regra. Eu vou mostrar a regra do número 2 até o número 10, mas vocês não precisam saber todas, porque é complicado tu ficar lembrando de muitas regras na hora da tua prova. Mas o que tu conseguir assimilar vai ser bom para ti, tá? Alguns são mais importantes que os outros, até vou dar a dica para vocês quais são os mais importantes depois no final, mas a princípio não se apeguem muito a isso, tipo, meu Deus, preciso saber os critérios. Não, é algo que vai te ajudar, se tu lembrar vai ser super bom, mas não precisa lembrar de todos, alguns são mais importantes que os outros, tá? Divisibilidade por 2. Um número vai ser divisível por 2 quando esse número for par, que são aqueles que terminam em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, basicamente, se eu quero saber se o número é divisível ou não por 2, basta eu verificar se ele é par ou ímpar. Primeiro caso aqui, 2.346, ele é um número par? É. Então ele vai ser divisível por 2 automaticamente, pelo critério do 2. Então vou anotar aqui para nós que ele é divisível por 2. É divisível, eu sempre tenho que pensar como é que sai essa palavra. Divisível por 2. Justificativa, pois
é par. Agora, o 17.899, ele vai ser divisível por 2? Não, porque ele é um número ímpar. E o critério diz que tem que ser par. Então a gente vai colocar assim, que ele não é divisível. Não é divisível. E aí vamos justificar. Pois é ímpar. Famoso critério do 2. Esse é importante vocês lembrarem, tá? Esse é bem útil pra gente. E só para facilitar um pouco a minha escrita, tá? Vamos fazer uma legenda aqui para nós. Isso aqui, tá? Quando eu for querer dizer que um número é divisível pelo outro, eu vou colocar assim, ó. Isso é lá da matemática do nosso ensino superior. Eu lembro que lá a gente fazia uma cadeira chamada Fundamentos de Aritmética, o Reginaldo deve lembrar. Quando a gente queria dizer que o número era divisível pelo outro, a gente colocava assim, ó. O 2 divide uma reta assim na vertical, tá? O 2 divide o 2346. Quando tu quiser dizer que o número não divide o outro, tu vai colocar assim, ó, só para depois eu economizar um pouco de tempo, né, para não ficar escrevendo um textão. Esse cara aqui, ele não é divisível por 2, então tu vai colocar assim, ó, o 2, ele não divide o 17.899. Vocês estão aprendendo ali uma notação matemática que eu fui aprender só no ensino superior. Então sintam-se privilegiados, tá? Vamos escrever assim para economizar um pouco a escrita. Aritmética fiz com o grande professor Vilmar Trevisan. Eu fiz com o grande professor Eduardo Britsky, uma lenda lá da matemática. Vamos falar então dos critérios de divisibilidade agora do 3. Ah, divisibilidade é uma palavra complicada, né? Não dá para falar muito rápido, senão o cara se perde. Qual vai ser o critério do 3? Tu vai somar os algarismos do teu número para testar se ele vai ser divisível por 3 ou não. Então o que eu vou fazer? Eu vou somar os algarismos desse primeiro cara aqui. Eu vou pegar e fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar e fazer 2 mais 3 mais 4 mais 6. Quanto que vai dar esse carinha aqui? 2 mais 3 dá 5, mais 4, 9, 9 mais 6 dá 15. 15 dá para dividir por 3? Dá, né? Então, se o resultado da tua soma for divisível por 3, então o teu número original também vai ser divisível por 3. Esse que é o segredo. Então, tu vai ter assim, somei os algarismos um por um, deu 15. Como o 3 ele divide o 15, então o teu 3 vai dividir também o número original, que é o 2346. Se ligaram, sim ou não? Compreenderam aqui esse meu raciocínio dessa minha escrita matemática, que não ficou muito complicado para vocês, né? Conseguiram compreender? Acho que sim, né? Qualquer coisa vocês me digam aí, tá? Uma coisa vai implicando na outra. Fiz um monte de setinha. Agora vamos para aquele segundo exemplo. Vou somar os algarismos de novo. Vou pegar e fazer 1 mais 2 mais 0 mais 1. Quanto que dá essa soma? 1 mais 2 deu 3, mais 0, 3 mais 1 deu 4. O 4, ele não é divisível pelo 3, né? Então vamos colocar assim, ó, o 3 ele não divide o 4. Então o teu número original também não vai ser divisível. Vamos colocar assim, então. E o 3 ele também não divide o 1201. Sim ou não? Foi? Deixa eu ver o que vocês estão falando ali. Deixa eu ver o que vocês falaram. Tem alguém com áudio ligado no Paul Talk. Ah, meu, pode ser. Deixa eu ver, peraí, Júlia. É um Xor? Aonde que é um X, Júlia? Não, não é um X, é uma barra com um risco ali no meio, não é um X. É que assim, quando tu coloca uma barra, quer dizer que aquele cara é divisível pelo outro. Agora, quando tu coloca uma barra com um risco, quer dizer que ele não é divisível, tá? Foi isso que eu quis dizer, ele não é um X. Deixa eu ver, tem alguém com áudio ligado no Paul Talk. Pois é, pessoal, aqui pra mim, como eu não ouço, né, eu falando, eu não tô ouvindo nada, tá? De questão de eco. A minha transmissão no YouTube, a princípio, é para estar normal, mas se alguém tá com o Paul Talk ligado, aí desliga para não dar eco. Pois é, tá dando eco, agora deu, bah, pior, foi mal, agora deu, falei alguma merda.
Ouvi tu rindo uma hora. Poxa, Caia, espero que seja rindo das nossas piadas, não da nossa cara, né? Júlia, sim. Adria, escutei risada. Caia, meu Deus, kkkk. Júlia, entendi. Tá boa, meu. Vamos lá. Vamos seguir então. Vamos fazer o próximo critério aqui, que vai ser a divisibilidade por 4. O critério de divisibilidade do 4 vai ser o seguinte: quando o teu número terminar em 00 ou quando os teus dois últimos algarismos forem divisíveis por 4, então quer dizer que esse número original ele vai ser divisível por 4. Então tu vai olhar só para os últimos dois números. Tu vai olhar para o 16, tu vai olhar se ele termina em 00 ou não, que é esse caso aqui. E no último exemplo, tu vai olhar para o 45. Sempre olha só para os últimos dois caras para saber se ele é divisível por 4 ou não. Aí tu vai ter a seguinte ideia. Aplicando o critério, como o teu 16 ele forma um número divisível por 4, né? Como o 4 ele divide o 16, então o 4 ele também vai dividir o teu número original, que é esse trem aqui, que é 687.816. Tranquilo? Esse aqui, ele vai ser divisível por 4, né? Vamos colocar assim, o 4, ele divide esse número grande, o 23.900, aí vamos justificar assim, pois termina em 00. Pois termina em 00. Se ligaram? E o último caso ali nosso vai ser um exemplo de não dividir. O 4, ele não divide os dois últimos algarismos, ele não divide o 45. Então, o 4, ele não divide o 45, logo, o 4 não vai dividir o número original também, não vai dividir o 2.345. Sim ou não? Foi? O que mais que vocês falaram ali? Eu faço um slide e leio os comentários. Ver. Eduardo, não entendi muito bem no que a gente poderia usar isso na hora da prova. Tá, já respondo. Matheus, putz, entrei pelo computador agora e tô com o login do meu irmão. Acontece. KKKK do FUT. Eu entendi. Matheus riu. Júlia, no caso, se tu quer saber se é uma divisão exata para não perder teu tempo tentando dividir e descobrir que não é exata no final. Bah, boa, Júlia respondeu a dúvida do Eduardo. João, isso de pegar os números, somar para ver se divide por outro e etc. é uma coincidência ou tem alguma explicação por trás? Ah, tem uma explicação por trás, mas é uma explicação um pouco complexa, tá? A demonstração envolve alguns conceitos de ensino superior, tá? Então eu vou ter que passar essa aqui, não vou poder mostrar para vocês. Inclusive, antes de dar essa aula, eu estava dando uma pesquisada, né, para ver algumas informações, e eu estava pesquisando o critério de divisibilidade do 7, que ele é um pouco diferente, assim, ele é meio estranho. E, cara, o critério de divisibilidade do 7 para demonstrar é demonstração de ensino superior. É um bagulho muito louco. Quem tiver a oportunidade de fazer cadeira de matemática, aí, quer dizer, cadeira de matemática não, quem tiver a oportunidade e querer fazer o curso de matemática vai ver diversas demonstrações lá no nosso curso. Ah, daí tem um monte de coisa. Tem demonstração que a gente diz que é por indução, demonstração que a gente diz que é por absurdo, demonstração que a gente diz que é por... Não lembro mais os nomes, tá? Mas tem um monte de estilos de demonstração. Beleza, João? Tem lógica? Tem. Eduardo, entendi. Valeu, Júlia. Sim, para quem não prestou atenção ali na resenha, né, da Júlia e do Eduardo, que eu acabei de ler, na verdade, assim, pessoal, esses critérios de divisibilidade, eles servem para ti, por exemplo, tá? Olha só, um exemplo bem simples. Eu estou pegando e fazendo aqui a decomposição do 180, como eu estava fazendo antes. Como é que eu sei qual é o número primo que eu vou fazer a divisão por ele? Eu sei que eu posso dividir por 2. Por que vocês acham que eu sempre saio dividindo por 2 direto, sem pensar muito? Porque eu já vejo direto se o número é par. Por que às vezes, do nada, eu saio dividindo já o 45 por 3? Por que eu sei que o 45 é divisível por 3? Tá, eu sei pela tabuada também. Mas o que eu posso pensar mentalmente? 4 mais 5 é 9. 9 dá para dividir por 3? Dá. Então quer dizer que o 45 também dá. Os critérios servem para isso, para agilizar os teus cálculos, para tu não testar, né, que nem a Júlia falou, tu começar uma divisão e no final tu vê que ela não é exata, tá? Para isso que serve. Esse é um exemplo clássico. Dá para te ajudar na hora da decomposição. Vou seguir.
Próximo critério, do 5, barbada de lembrar. Até agora a gente viu do 2, que é importante, tem que saber. O do 3 é legal de saber também, porque ele é bem interessante, tu soma os algarismos ali, é bem bonitinho, então é legal de saber também. E o do 5, ele é fácil, então vale a pena tu lembrar também. Um número vai ser divisível por 5 quando ele terminar em 0 ou 5. Então tu vai simplesmente olhar para o teu último termo, teu último algarismo, e ver se é 0 ou 5. Esse cara aqui é 0, esse cara aqui é 5, então ambos são divisíveis. Já aquele teu último cara ali, ele termina em 4. 4 não é 0, 4 não é 5. Então esse cara não é divisível, simples assim. Então vamos anotar. Esse número aqui, o 2, porque agora eu lembrei de outra coisa, né? Porque senão, imagina se tu fosse testar, né, para saber se o cara é divisível ou não. Eu tinha dado o exemplo no slide anterior, né, do 180. Vai que eu quisesse testar se ele é divisível ou não, sei eu, meu, por 7. Aí se tu não sabe o critério do 7, tu vai ter que fazer toda a mão de dividir. Quantas vezes o 7 cabe dentro do 18? Cabe 2 vezes, dá 14. Aí tu vem e mete aqui 4. Aí o 0 cai, 40. Quantas vezes o 7 cabe dentro do 40? Cabe 5, vai dar 35. Deu o resto 5. Ah, deu o resto aqui, não deu o resto 0? Bom, então o 7 não divide o 180. Então tu perde um tempo desnecessário. Mas claro, dá para fazer também sempre na mão grande, gurizada. Se vocês quiserem ignorar total os critérios, pode, só vai passar um pouquinho mais de trabalho, tá? Serve para facilitar a nossa vida. Voltando aqui, só lembrei desse parênteses, né? Voltando. Este cara aqui, ele termina em 0, então ele vai ser divisível por 5. Vou colocar assim, o 5, ele divide o 2340. A justificativa é, pois, termina em 0. Pois termina, não saiu, termina em 0. Depois, esse cara aqui, ele também vai ser divisível por 5. O 5, ele divide o 13.405, justificativa, pois termina em 5, que é o critério. Último caso, exemplo que não vai ser divisível. Nesse último cara aqui, o 5 ele não divide o 214, pois não termina em 5, né? Nem em 0. Vamos colocar assim, pois não termina em 0 ou 5. De boas? Sim ou não? Passei para o próximo. Critério de divisibilidade do 6. O critério do 6, para tu saber ele, o critério do 6 é bom tu saber também porque tu recorda dos outros dois. Porque se tu souber o critério do 2 e do 3, tu consegue fazer o critério do 6. O critério do 6 vai ser, se o número for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, então ele vai ser divisível por 6 também. Esse que vai ser o segredo do critério do 6. Então vamos olhar para esse primeiro número aqui. Qual era o critério do 2? Ele é par, né? Então o 2 ele vai dividir o 3.900. Por quê? Porque ele é um número par. Tá, e aí vamos ver o critério do 3 agora. Tu concorda que esse cara aqui, ele também vai ser divisível por 3? Vamos colocar aqui a justificativa, né? Pois é par. Esqueci de colocar. Pois é par. Tá, aí vamos ver se ele é divisível por 3. Vamos ver. A gente vai somar os algarismos e ver se vai ser divisível ou não. Tá, já estou colocando aqui, né, a resposta, né? Estou dizendo que vai ser pois. Olha a soma dos algarismos. 3 mais 9 mais 0 mais 0. 3 mais 9 dá 12. 12 mais 0 dá 12. 12 mais 0 de novo deu 12. Como o 12 ele é divisível por 3, esse número aqui, o número original, né, o 3.900, também vai ser divisível por 3. Tá? Então isso aqui, só vamos colocar assim, né, que o 3 ele divide o 12. Então por isso que o 3 também divide o número original. Esse que é o esquema. Como tu chegou, provou que o número é divisível tanto pelo 2 quanto pelo 3, quando tu junta essas duas características aqui, tu consegue concluir então que o 6 ele vai dividir o número 3.900. Tu prova para o 2, prova para o 3, está provado para o 6. Claro, gurizada, vocês podem fazer isso mentalmente, né? Na prova tu pode pensar direto. Bah, dá para dividir por 2? Dá porque é par.
Dá para dividir por 3? Vamos ver. 3 mais 9, 12. 12 dá por 3. Tá, então é divisível por 3, então automaticamente vai ser divisível por 6. Então eu falei muito rápido, fiz as contas ali em, sei lá, 20 segundos e resolvi. Não precisa escrever com toda a calma do mundo que nem eu estou fazendo para vocês. Tá bem? Vou seguir. Esse outro cara aqui vai ser o nosso exemplo que não funciona. Vou direto já, para mim tá escancarado um erro aqui. Tu tá vendo que de cara ele não é divisível por 2? Sim ou não? Por quê? Porque ele é um número ímpar. Então, de cara, ele já não vai ser divisível por 2. Então, vamos colocar assim, ele não é, pois é ímpar. Então, já está mostrado aqui que ele não satisfaz uma das condições de dividir por 6. Então, já era, ele não vai ser divisível por 6. Só com essa informação a gente já consegue concluir. Então, 6 não divide o 3009. Tranquilo até aí? Deixa eu ver ali o que vocês estão falando. General, demonstração por absurdo, vulgo toda matemática. Não, meu, nada a ver. Matemática não é absurda, não. A demonstração por absurdo, só como curiosidade, tu cria ali, tu faz uma afirmação ali falsa e aí no final tu faz as contas e chega num absurdo, chega numa besteira lá no final. Aí tá provado que é verdade. O resumo do resumo é isso aí. Deixa eu ver, Vinícius, podia ter umas questões assim na prova. Podia, né? Seria legal. Júlia, sim. Vinícius, mas na URGS tá tipo, pela velocidade do foguete que percorre o espaço, quantos números são divisíveis? Olha, meu, essa enrolação aí de foguete e tal e velocidade, eu acho que é mais cara de Enem. Tá, Vinícius? De boas, pessoal, vamos falar de mais 3 critérios. Na verdade, 4. Rapidinho, para dar tempo da gente ver tudo hoje. Temos mais 9 minutos. O critério do 7, tá? O critério do 7 é um que de repente tu não... De repente não, certamente tu não precisa lembrar dele. Claro, caso tu veja aqui na minha aula e lembre, ótimo, beleza. Mas caso tu não lembre, tanto faz também, tá? Ele é um critério um pouquinho mais complexo. A regra do critério do 7 vai ser o seguinte. Tu vai primeiramente pegar o teu último algarismo aqui, que é o 5. E aí tu vai fazer a seguinte conta. Tu vai pegar o que sobrou, tá? Tipo, pensa que tu excluiu esse 5 aqui. No caso é 178 que sobrou pra gente. Tu vai fazer menos o dobro desse último cara aqui. Menos 2 vezes 5. Sim? 178 menos 10. Isso vai dar 168. Isso a gente vai fazendo para tentar diminuir, tá, o número. O 168, concordam que ele continua um cara bem grande? Meio ruim de trabalhar, né? Sim ou não? O que eu vou fazer? Vou repetir o processo. Vou pegar o último algarismo e vou fazer o seguinte. Vou pegar e fazer 16 menos o dobro desse último cara. De novo, né? Pensa que eu excluí esse cara, peguei esse e diminuí do dobro desse. Sempre assim. Menos 2 vezes 8. Só que isso aqui vai dar 16 menos 16, que é também conhecido como zero. E aí a gente vai conseguir concluir o critério, porque assim, concorda que o zero ele é divisível por 7, porque o zero é divisível por qualquer coisa. Sim ou não? Peraí, eu coloquei ao contrário. Peraí, burro. Aqui. O 7 ele divide o zero, concorda? Porque o zero é sempre divisível por qualquer coisa. Quer dividir 0 balas entre 3 pessoas? Pode. Todo mundo vai ficar com nenhuma. Quer dividir 0 quilos de arroz entre 10 sacos? Pode. Cada saco vai ter 0 quilo, vai estar vazio. O zero sempre é divisível por todo mundo. Então, como tu obteve 0 aqui, como o 7 ele divide 0, então o 7 ele vai dividir o número original. O 7 vai dividir aquele trem ali. O 1785. 1785, entenderam? É mais ou menos tipo aquele processo do 3. O 3 a gente somava os algarismos. Se a soma dos algarismos fosse divisível por 3, então o número original também era divisível por 3. O 7 é tipo isso, tu faz lá uns artifícios nos algarismos, se aquela tua resposta for divisível por 7, então o teu número original é divisível por 7.
A única diferença é que a gente fez 2 vezes o processo, tá? A gente fez assim, a gente pega o número sem a unidade, né, sem essa última casa, e diminui do dobro dela. Foi isso que eu fiz, 178 menos o dobro de 5. Vai dar menos 10, deu 168. Eu poderia analisar se o 168 é divisível ou não por 7, mas ia me dar muito trabalho. Quando dá muito trabalho, tu repete o processo para diminuir o número. Aí tu vem e exclui esse cara aqui, pega 16 menos o dobro dele. 16 menos o dobro dele vai dar 0. Como o 7 divide 0, então o 7 vai dividir o número original. Esse que é o esquema. Vai que aqui, em vez de 0, a tua conta final desse, sei lá, 49. Aí tu ia concluir que como o 7 divide 49, então o 7 ia dividir lá o teu número original, né? Claro, caso desse ali um resultado 49, tá? Sempre a tua resposta aqui tem que dar um cara divisível por 7. Caso não dê, então não, o número original também não vai ser divisível por 7. Esse que é o critério do 7. Ele é um pouquinho mais complexo que os outros. Então por isso que eu falei para vocês, não se apeguem muito a ele, tá? Eu lembro dele porque eu dou aula disso faz tempo. Mas na verdade ele não é tão importante assim. Vou fazer desse número agora. Vamos ver. Vou repetir, fazer o mesmo processo. Vou pegar o 125 e diminuir do dobro desse último elemento aqui. Dobro de 7. 125 menos 2 vezes 7 dá 14. Quanto que vai dar isso aqui? 125 menos 14 dá 111, é isso? Vão me ajudando aí nos cálculos. 111. Tá, agora eu vou repetir o processo. Eu vou pegar esse último cara aqui e vou fazer 11 menos o dobro do último. Menos 2 vezes 1. Isso vai dar 11 menos... Aqui vai dar 2, sim ou não? 11 menos 2 deu 9. Concorda que o 7 ele não divide o 9? Sim ou não? O 9 não é divisível por 7. Então o que a gente conclui? Que o teu número original também não é divisível por 7. Então tu vai colocar assim. O 7 ele não divide o 1257. Fechou o critério do 7? Sim ou não? E sim, né? Deixa eu ver o João Rocha. Então 0 é um número par? Sim, o 0 é um número par. Sim, é um número par. Nicole, meu Deus. O critério do 7 ele é um pouquinho estranho, eu concordo, tá? Flor, me perdi. Da onde saiu o menos 2? O menos 2 é da regra, tá? Tu tem que sempre fazer menos o dobro do algarismo da unidade. Então eu sempre faço menos o dobro de 5, então por isso que é menos 2. Dobrar o 5 é multiplicar por 2 e menos porque tu está fazendo uma subtração, é a regrinha do critério. Aqui eu peguei a última casa, que é o 7, e multipliquei por menos 2 também. É sempre para pegar o dobro e fazer a diferença, tá? Vou seguir aqui, pessoal. Quero realmente terminar essa parte da matéria, porque senão vai ficar um troço pendurado de nada para a próxima aula. Divisibilidade por 8. Um número vai ser divisível por 8 quando ele terminar em 000. Então, quando ele terminar em 000, ou quando os 3 últimos algarismos forem divisíveis por 8. Esse que vai ser o segredo da divisibilidade por 8, tá? A divisibilidade por 8 eu também confesso que ela não é tão importante assim. Se quer apagar da tua mente, apaga, tá? Mas vamos anotar aqui rapidinho que esse cara aqui, né, o 8, ele divide esse trem, que é 234 mil. Justificativa, pois termina em 000. Ele é parecido com o critério do 4, né? Só que o do 4 era 2 zeros, e esses são 3. Pois termina em 000. Esse cara aqui, ele vai ser divisível por 8. O 8 divide ele, o 40.724, a justificativa. Não vou mostrar aqui para vocês, mas a justificativa vai ser, pois o 8 ele divide esses 3 últimos algarismos. Ele divide o número 724, tá? Aí tu teria que fazer a conta mesmo, testar. Poxa, será que 624, ao fazer a divisão por 8, será que vai dar resto zero aqui no final? Se der, é porque dá certo. Então tá vendo como o critério do 8 nem é tão útil assim?
tu melhorou a tua vida, não é mais 40 mil, mas continua sendo 724, continua sendo chato, né? Então por isso que eu digo que não é tão importante assim o critério do 8. Ele te ajuda, mas nem tanto. E o último caso ali, o nosso exemplo de não ser divisível, vai ser o 2354, que tu vai olhar para os últimos 3 algarismos só. Sempre assim, olha para os últimos 3. O 8, ele não vai dividir esse cara aqui, que é o 2354, e a justificativa vai ser que ele não divide os 3 últimos. O 8, ele não divide o 354. Esse que é o esquema, beleza? Vou seguir, o 8 não é tão importante assim também. Um minuto. Putz, olha só, critério do 9, parecido com o do 3. Parecido com o do 3. O critério do 9, tu vai fazer o seguinte. O 9 vai dividir esse cara aqui, que é o 3.906, e a justificativa vai ser o seguinte. Vai ser a soma dos algarismos também. Tu vai fazer 3 mais 9 mais 0 mais 6. 3 mais 9, 12. Mais 0, continua 12. Mais 6 dá 18. E o teu 18, ele é divisível pelo 9, né? O 9 divide o 18. Como o teu 9 divide o 18, então o teu 9 vai dividir o número original também. O critério do 9 é parecido com o do 3. Tu soma os algarismos e verifica se essa soma é divisível ou não pelo 9. Se for divisível pelo 9, o número original também vai ser parecido com o do 3, só que é o do 9. Esse é bom de saber também porque ele é fácil de lembrar. Nesse nosso exemplo aqui, o 9 não vai dividir o 3.909. Pois, vamos fazer a soma e ver o erro que vai dar. Tem que travou a minha caneta. Pois, o 9, vamos fazer a soma. Vai fazer 3 mais 9 mais 0 mais 9. Quanto que dá essa soma? 3 mais 9 deu 12. 12 mais 0, 12. 12 mais 9 vai dar 21. E tu concorda comigo que o 9 ele não divide o 21? Sim ou não? Se o 9 não divide o 21, obviamente ele não vai dividir o teu número original. É o critério do 9, é parecido com o critério do 3. Vou seguir. Último, para a gente matar a pau aí. Vou passar uns 2 minutinhos, 3 minutinhos. Divisibilidade por 10. Tu vai só olhar para o último número. Se terminar em 0, simples assim, é divisível por 10. Se não terminar em 0, que é o caso desse segundo cara aqui, não vai ser divisível. Simples assim. Então, só para anotar, o 10 vai dividir. Esse é bem importante de saber também, tá? O 1450, pois ele termina em 0. Simples assim. Pois termina em 0. Sei que saiu a mais aqui. Pois termina em 0. E o segundo exemplo não vai ser divisível. O 10 não divide esse cara aqui. Quantos zeros tem ali? 2, 4, né? Aí, não divide esse cara, pois ele não termina em 0. Pois não termina em 0. Tranquilo, gurizada. Esses critérios finais eu falei um pouquinho mais rápido porque, ufa, queria terminar essa aula direitinho aí com vocês. Passei 3 minutinhos do horário. Tranquilo? Eu acho que o que não ficou tão tranquilo foi o do 7 e do 8, né? Pelo que eu estou acompanhando aqui nos comentários de vez em quando. Mas é que assim, o do 7 e do 8 realmente são complicados. Então eu sugiro que para quem achou complicado, ignora aquele cara, porque não, ele não vai te ajudar tanto assim em prova. Mas agora, o do 2 é legal, o do 3 é legal, o do 4 é mais ou menos também. O do 5 é legal. O que mais? O do 9 é legal, porque é parecido com o do 13, aí tu consegue lembrar facilmente. E o do 10 é legal também. Agora, o do 4, o do 8 e o do 7, se quiser ignorar, eu não me importo, não vou ficar bravo, tá? Deixa eu ver o que vocês falaram ali. Eu vi que tava surgindo um monte de comentários. Deixa eu voltar só um pouquinho aqui. Deixa eu ver. Peraí, meu, deixa eu ver. Cadê? Só ler os comentários aí de vocês.
Cadê? Deixa eu ver onde que vocês continuaram, né? Porque tinha um monte de coisa já. Meu Deus, que horror, disse a Júlia. Tá, o Matheus ali tinha respondido já. O João também. Tá, Júlia. No caso, o número que os 3 últimos formam ou cada um sozinho? Tá, a junção dos 3. O Vinícius já respondeu. Boa, obrigado, Vinícius. Júlia, o 8 divide algum número ímpar? Não. Júlia Goulart. Acho que não tem como, porque para dividir por 8 teria que dividir também por 2. Sim. Para dividir por 8, tu teria que dividir por 2, por 2 e por 2. Teria que dividir 3 vezes por 2. Então, tu tem que dividir por 2, por 2 e por 2. E um número ímpar ele não é nenhuma vez divisível por 2, tá? Então, não dá. Não dá. A Júlia já tinha respondido mais ou menos também, né? Pergunta do Dudu. 724 dividido por 8 não dá exato, não teria... Não dá exato, não teria algum problema? Pois é, 724 não é divisível por 8. Não é? Então eu peguei o exemplo errado ali, digitei errado então. Era para pegar um cara que fosse divisível sim. Depois eu arrumo ali para vocês então, caso não seja divisível. Eu apliquei o critério, ele nem lembrava mais. Deixa eu ver. Tá, não vou voltar ali o slide porque travou aqui o computador, mas cara, se eu coloquei aquilo ali, então eu me passei, tá? Foi mal. Eu troco ali e coloco um cara que vai ser divisível por 8 sim. Aqueles últimos 3 tem que ser divisível por 8. Beleza? 5 horas, meu. Passei 5 minutos. Vou encerrar a aula que vocês têm mais aula, né? É isso? Sim ou não? Me digam aí se eu posso encerrar tudo certinho aí. Ana, Rio. Você tá rindo aí, Ana? O cara não pode errar, não. De boas, pessoal. Sim ou não? Me digam aí se tá tudo certinho pra gente encerrar nossa aula de hoje e se encontrar semana que vem. Prometo que com um assunto mais legal. MMC, MDC mais divertido. Mais divertido. Vai usar alguns conceitos da aula de hoje, confesso. Mas vai ser um pouco mais divertido. Vinícius, valeu, Sor. Simone, muito obrigada. Ana Carolina, valeu pela aula. Vinícius, um abraço. Se for 824, fica exato. Tá, boa, Augusto, vou mudar. Talvez tenha sido